Agora sobre a solicitação 26488, também dentro da versão 285 do sistema. Aqui foi feito um acréscimo de informação na pesquisa de produtos usando a tecla F4, o atalho F4. Então eu acessei faturamento pedido, estou dentro de um pedido qualquer aqui e vou fazer uma pesquisa usando o F4. Nós acrescentamos essa informação em tabelas de preço, tá? Então posso marcar como posso desmarcar ela. A função dela é a seguinte: quando eu clicar sobre um produto, então o sistema vai passar a me apresentar aqui na direita da tela quais tabelas de preço este produto possui e qual o valor de venda em cada uma dessas tabelas. Isso aqui para poder facilitar, né, e agilizar na pesquisa dos preços dos produtos no momento da digitação de um pedido. Agora a solicitação 26695. Foi implementado aqui também na tela de pedido, então, novamente acessando faturamento pedido. Se nós clicarmos aqui com o botão direito na tela e vir nessa opção consulta separação, então, para quem faz o uso da separação de produtos por pedido, para poder fazer a entrega, né? Então, agora foi implementada essa tela, que permite verificar quais foram os produtos que já foram separados, qual a data e a hora da conferência, né? E qual produto que ainda falta, qual a diferença que está apresentando. Então, da mesma forma que é feito mais ou menos aqui na conferência do pedido após o faturamento, agora também é possível validar isso antes do faturamento do pedido. Então, dentro da tela de pedido, botão direito, consulta separação. Neste momento eu vou apresentar para vocês algumas implementações feitas dentro da versão 285 do sistema, relacionadas à forma de pagamento Pix. Tá? Não vou citar todas as solicitações porque são muitas, mas vou apresentar o funcionamento como um todo, de todo o projeto do Pix. Lembrando que este é só o início, tá? Então ainda existem implementações a serem feitas. Por isso que nós estamos indo por partes, então na versão 285 estão liberadas apenas algumas partes referentes à forma de pagamento Pix. A primeira é a possibilidade de cadastrar uma forma de pagamento Pix para que seja definida como padrão no cadastro do cliente ou para que seja enviada ao vendedor pelo Supracis Vendas, né? Então, aqui nós acessamos Arquivo, Clientes, Forma de Pagamento. E aqui vocês vão ver que existe agora a opção de selecionar o Pix como uma forma de pagamento. Então, nós podemos cadastrar aqui uma nova forma, vou chamar de Pix. O Pix, ele exige um prazo, tá? Então, nem que seja aí de um dia, mas é necessário que nós coloquemos o prazo. Por quê? Porque o Pix ele vai ser gerado no Contas a Receber. E porque, por mais que o Pix ele caia na hora na conta, em geral, é feita a conferência da movimentação bancária apenas no dia seguinte. Então, por isso que nós precisamos aqui de pelo menos um dia de prazo. Agora, eu vou selecionar aqui a forma de pagamento Pix. Nesse momento, o sistema também vai exigir que seja preenchido um banco para essa forma de pagamento, tá? Então, a gente precisa informar lá no cadastro das carteiras qual é o banco que nós temos aqui com a chave Pix cadastrada. Então, não vou finalizar esse cadastro porque eu não tenho banco cadastrado. Para isso, vou acessar Arquivo, Banco Cartão, Cadastro de Carteiras. Aqui, dentre as carteiras que eu tenho cadastradas, eu vou vir aqui em Informações Cadastrais. E aqui vai ser possível que eu informe uma chave Pix. Então, a chave Pix que seja referente a este banco, tá? Apenas uma chave que pode ser informada para esse banco, não podemos no momento informar mais de uma chave, tá? Mas eu posso informar em mais de uma carteira, no caso, obviamente, não a mesma chave, mas eu posso informar em mais de uma carteira e as chaves diferentes, certo? Dando andamento também, foi implementado o Pix aqui diretamente na tela de pedido, como uma nova forma de pagamento. Então, vou acessar aqui, faturamento pedido. Fiz uma pesquisa de um pedido aqui. Então, esse daqui, como vocês podem ver, o pedido ele já está cadastrado, já está digitado com a forma de pagamento Pix. E aqui nós temos um prazo de pagamento, como eu já tinha citado. Então, um prazo aqui de um dia.
Tá, vou fazer a geração desse pedido aqui como um RV, para que depois nós possamos prosseguir para o fechamento da carga. Aí aqui, ó, quando eu faço a geração, né, isso para o RV também para a nota fiscal, tá? O sistema vai me pedir qual é o banco. Aqui só vai aparecer os bancos que possuem a chave Pix gerada, né, a chave Pix cadastrada. Se não tiver, não aparece. Seleciona perfeito. Meu RV foi gerado, eu não fiz a impressão, tá? Também foi adicionada a forma de pagamento Pix lá dentro do pedido balcão. Pode ser acessado aqui em movimento, pedido balcão, também pelo atalho Ctrl B. Então, assim como a tela de pedido normal, né, a gente tem aqui a forma de pagamento Pix acrescentada, exigindo um prazo de pelo menos um dia. Continuando ainda, nós vamos acessar aqui agora o financeiro, cargas e fechamento de carga. Vou pegar aqui a última carga, que foi essa que eu faturei agora, virou RV. E aqui vocês podem ver que ele já acrescentou embaixo uma nova forma de pagamento, o PIX, logo abaixo de depósito em conta corrente. Se nós viemos aqui em contas a receber, eu vou clicar para gerar documentos. Ele vai gerar para mim aqui um documento chamado PIX, né? Aliás, com a forma de pagamento PIX. Então, também foi acrescentado lá na tela de contas a receber a forma de pagamento PIX. Como vocês podem ver aqui, ó, forma de pagamento PIX selecionado. E aqui no fechamento de carga, também aqui a forma de pagamento PIX acrescentada, certo? Também aqui mais questão de configurações, mas nós temos incluso em utilitários parâmetros contas, que é o nosso parâmetro de contas, a forma de pagamento PIX, para que seja informada uma conta de crédito padrão e o histórico padrão. Não existe a conta de débito padrão aqui, por quê? Porque o débito, né, a entrada desse valor do PIX, né, no caso vai ser a própria conta do banco que foi gerada a chave, por isso que não tem uma conta padrão aqui para o débito. Mesma coisa nos parâmetros aqui do fechamento de carga, também temos a forma de pagamento PIX inclusa. Tá? Solicitação 26282. Nessa solicitação foi implementado um novo relatório de comissão, onde nós podemos descontar alguns tipos de operações faturados, dependendo do período selecionado. Ok? Vamos entrar aqui, relatórios, vendas e comissões, análise de comissão. Nós vamos selecionar aqui um período. Dentro desse período selecionado, houve uma mudança aqui nessa tela do filtro, onde foi adicionado esse filtro, operações para desconto em comissão, onde aqui ele vai me trazer todas as operações diferentes da operação de venda. A venda não precisa trazer aqui, e sim todas as outras operações que forem diferentes dela. Então, neste caso, eu vou deixar aqui marcado para que na comissão do vendedor se desconte todas as operações de bonificação de mercadoria e troca de mercadoria. Okay? O relatório fica em comissão, análise de vendas, /comissão, menos operações. Vamos atualizar a tela. Então, aqui nós temos as vendas. Vou abrir aqui. Nós temos aqui bonificação de mercadoria, foi uma operação, troca de mercadoria, outra operação, e a venda de mercadoria em si. Então, aqui na linha de cima, nós temos o total da venda, de R$ 700. Se houver descontos, aqui já vai vir o valor líquido da venda, menos o desconto. Se tivermos devoluções lá no fechamento da carga, essas devoluções já irão aparecer aqui. E aqui são os valores das operações que estão sendo descontadas. No caso aqui, a bonificação e a troca, que daria um total de 210, já está descontando aqui. Então, o total da venda líquida seria o quê? O total da venda menos as devoluções, menos as operações, restando a venda líquida aqui de 490. Essa comissão bruta e essa ajuda de custo, lembrando que eles são parametrizados aqui no cadastro do vendedor. Nós temos aqui a comissão do vendedor e temos se o vendedor tem ou não uma ajuda de custo. Isso é parametrizado aqui no cadastro do vendedor. Voltando ao relatório. Então, aqui nós temos o total.
da venda 700, não teve devoluções, teve 210 de operação, venda líquida 490, 10% sobre a venda líquida, que é a comissão 49, mais uma ajuda de custo de 150, total da comissão líquida do vendedor 199. Caso eu deseje, por exemplo, eu quero descontar somente as trocas do vendedor, eu venho, desmarco, seleciono a troca. Se a gente atualizar aqui, nesse valor de operações, vai vir só o valor da troca agora, ou seja, eu quero descontar R$ 140 do vendedor. Então vem o valor da venda, não teve devoluções, menos R$ 140, que é a troca, venda líquida, a comissão mais a ajuda de custo, R$ 206. E assim sucessivamente vai acontecer também com a bonificação. Caso eu não queira descontar nenhum tipo de operação, simplesmente eu desmarco o filtro. E aqui na comissão do vendedor, aqui não vai vir nenhum valor a ser descontado. Ok? Como a gente pode perceber, R$ 700, não teve devolução, não marquei no filtro para descontar nenhuma operação, então venda líquida 700, a comissão 10% R$ 70, ajuda de custo 150, total da comissão líquida 220. Ok? Na solicitação 26.540, foi implementado no cadastro do tipo de nota uma nova coluna para descontar o valor do ICMS de DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, a flag está disponível aqui no menu Arquivo, Nota Fiscal, Tipo de Nota. Aqui, no tipo de nota específico, se eu for lá no final, vai ter a coluna Desconto do ICMS DIFAL, base de cálculo de PIS/COFINS. Ou seja, quando eu marcar essa flag e efetivar um cálculo onde eu tenha o ICMS e eu tenha PIS/COFINS, então na base do PIS/COFINS o valor do ICMS será descontado. Quando esse cálculo aqui é realizado, é a partir do momento que essa flag está selecionada. Hoje, se a gente olhar pela nota fiscal ao ser calculada, eu não consigo visualizar a olho nu essas informações. Essas informações elas vão ser visualizadas no XML da nota posteriormente, porque aí eu consigo ver o valor da base do PIS/COFINS. Na solicitação 26.720, foi incluso uma coluna lá no cadastro do tipo de nota para calcular o valor do IPI e incluir esse valor dentro da base de cálculo do ICMS. Então, ou seja, quando eu acessar aqui o menu Arquivo, Nota Fiscal, Tributação 1 nesse caso, aqui no final você vai ver que tem a coluna Valor IPI, incluir base de cálculo do ICMS. Quando eu marco essa flag, aqui, ele vai considerar o valor que foi gerado do IPI quando o produto tiver, e esse valor do IPI ele vai acrescentar lá na base de cálculo do ICMS. Essa operação ela é utilizada para vendas para consumidor, eventualmente para ativo imobilizado, alguns cenários que acontece essa situação. Então não é obrigatório manter ela marcada, tá bom? É apenas isso a solicitação. Na solicitação 26.418, foi implementado o registro de log de usuário para a importação das notas de terceiro. Como que funciona? Aqui no menu Movimento, Faturamento, e aqui eu vou ter Integração XML emitido por terceiro. Essa tela eu consegui importar XML emitido por outros lugares. Então, exemplo de clientes que usam vendas pelo e-commerce ou marketplace, ele baixa a nota fiscal que foi emitido lá por aquele ambiente e faz a importação do XML aqui por essa tela. Eu não vou dar detalhes aqui nessa tela, porque não é o objetivo agora importar um XML. Eu já fiz isso anteriormente, já importei um XML aqui, porém, lá no cadastro do log vai ter o registro dessa informação. Então, eu vou acessar aqui o menu utilitário, usuários e senhas, log de usuário. Eu vou pesquisar com data de hoje, porque eu já importei uma nota fiscal anteriormente. Visualizar, ele traz aqui para mim os registros das movimentações que já teve na base que foi gravado
o log. Então eu vou vir aqui, ó, em cálculo de nota, e eu vou ter aqui a importação XML de terceiros. Se eu clicar nesse Azinho na coluna de histórico, eu consigo visualizar o documento que foi importado com todas as informações referentes a essa nota, né? O número da nota, série, carga, todos esses dados aí são exibidos nesse registro do log. Essa é a implementação desta solicitação. Na solicitação 26524 foi implementado uma opção na tela de pedido para que eu informe um percentual que eu desejo reduzir do pedido que estiver aberto, para que o mesmo seja faturado naquela proporção, né? Então, para fazer o procedimento, eu clico aqui na opção de pedido. Já deixei um pedido aqui, então eu vou usar o mesmo. Acessando o pedido, eu clico com o botão direito aqui. Ele já existia a opção de alterar a carga referindo-se 50%. Agora incluímos aqui o pedido em 50%. Não se atente ao percentual que está aqui indicado, é mais para a gente ter uma referência. Mas agora incluo aqui a alteração do pedido que está na tela. Então eu vou alterar apenas esse pedido. Então quando eu seleciono essa opção, ele abre um campo de percentual. Então eu quero reduzir, por exemplo, esse pedido aqui de R$ 1.500, eu quero reduzir ele a 50%. Então quando eu seleciono aqui em 50%, ele já atualiza o valor aqui para mim para R$ 750. Aí se eu gerar aqui um documento, ele já vai faturar dessa forma. Procedimento normal, e os demais pedidos que já existem dentro da carga não sofrerão alteração. Essa é a solicitação em questão. Na solicitação 26558, tivemos algumas melhorias em relação a como outras produções e notas fiscais de entrada são referenciadas em uma produção que a gente está gerando. Então, para demonstrar essas novas funcionalidades, vou vir aqui e vou lançar uma nova produção. Então, aqui em produção, processo de produção, eu tenho geração e manutenção dos lotes. A gente vai vir aqui e criar um novo lote aqui de produção, né? Então, eu vou selecionar essa produção aqui que temos já pré-definida. Vou colocar aqui a descrição de teste, a quantidade de massada eu vou colocar de 2, apenas para que a gente possa ter um parâmetro aqui de uso, certo? O sistema já efetivou o cálculo aqui das correlações. Agora aqui nas referências da produção, nós podemos aqui informar, como já é de costume, uma nota fiscal de entrada dos insumos que são utilizados nessa produção, ou podemos também informar uma produção de um insumo que fazemos antes de efetivar essa produção aqui do nosso produto acabado, ok? Então aqui eu vou inserir uma nota fiscal relacionada a essa produção, e a implementação consistiu no seguinte: anteriormente, quando a gente queria informar uma nota ou até uma outra produção, a gente tinha que vir aqui e digitar manualmente o número da nota ou o código da produção. A gente não tinha uma opção de pesquisar essa nota ou essa produção de uma forma um pouco mais dinâmica. Então a gente veio e implementou essa lupinha aqui, que clicando sobre ela, sobre a aba das entradas, das notas de entradas, nós temos aqui a possibilidade de escolher uma nota e já referenciá-la de forma muito mais dinâmica. Então a gente pode simplesmente vir aqui e confirmar a inserção, bem como a gente também pode fazer isso com as produções. Então eu posso simplesmente vir aqui, criar um novo registro, clicando aqui, eu posso pesquisar as produções que já estão finalizadas, ok? Ou como até mesmo como ativa, e aí eu venho aqui e faço a referência de uma produção em outra produção de forma muito mais dinâmica, sem ter a necessidade de eu ter que ficar com duas abas do sistema aberto, copiando os códigos de produção ou de números de nota, ok? Na solicitação 26397, nós temos aqui no relatório de clientes a alteração para a listagem de clientes com pendências financeiras, onde além das funções básicas do relatório que já funcionavam como seleção e envio de e-mail, baseado nos clientes que estão com pendências financeiras, a gente tem agora a função da seleção dos títulos que estão pendentes. Agora nós temos a possibilidade de poder visualizar o documento apenas clicando 2 vezes sobre o mesmo aqui no relatório. Função essa que não era possível anteriormente.
Na solicitação 26.542, tivemos uma pequena mudança na nomenclatura de um campo lá da parte de produção do sistema, que anteriormente ele ditava que o prazo de validade da produção era calculado em meses. Entretanto, a função do campo é baseada em dias. Então a gente tinha uma orientação que não estava coerente com a orientação e funcionamento do campo. Então agora aqui em produção, processo de produção e geração e manutenção dos lotes de produção, a nossa nomenclatura aqui mudou de meses de validade para dias de validade, ficando mais intuitivo e mais fácil do usuário identificar como ele tem que informar e alimentar esse campinho aqui, caso ele deseje controlar a validade das produções que ele está lançando. Aqui na solicitação 26.548, tivemos uma melhoria no seguinte cenário da produção. Então, quando a gente vai vir aqui e fazer o lançamento de uma produção aqui em produção, processo de produção e geração de manutenção dos lotes de produção, anteriormente, o usuário tinha a possibilidade de, em meio aos lançamentos, o sistema listar aqui uma receita que estava com status inativo lá na parametrização. Então, agora são listadas somente receitas com status ativo. Então, ou seja, a filtragem aqui ficou muito mais dinâmica. Por um exemplo, temos essa receita aqui de garrafa laranja 1 litro, que ela está com o status ativo no momento, ok? Então, vamos pegar aqui agora e vamos inativar essa receita a fim de que a gente visualize que não está sendo mais exibida nessa nova implementação. Então, agora a gente vem aqui em produção, processo de produção em parametrização, a gente vai vir aqui agora e consultar essa nossa receita que está com o status ativo, eu vou inativá-la, inativei ela aqui, e agora eu vou tentar gerar um lote de produção baseado nessa nossa receita que está inativa. Então eu vou criar aqui um novo lote de produção, e se a gente reparar aqui em receitas da produção, a gente não tem mais a listagem de nenhuma receita, ok? Então com isso a gente otimiza essa situação. Na solicitação 26.549, tivemos algumas melhorias em relação à navegação das janelas aqui da produção. Então, primeiramente, agora a gente não tem mais a presença dos menus alimentos e refrigerantes, agora a gente só tem produção, processo de produção, e aqui as nomenclaturas também foram alteradas a fim de melhorar a intuição aqui e a navegação do usuário. Então, agora aqui, primeiramente, a gente tem a parametrização, que é onde a gente parametriza as nossas receitas. Em segundo, a gente tem a geração e a manutenção dos lotes de produção. E em terceiro, a finalização dos lotes das produções, certo? Que são os três principais menus que mais causavam confusão no momento de manusear esses itens aqui da produção. Agora estão todos bem mais definidos e mais intuitivos ao usuário. Solicitação 26175. Nessa solicitação foi implementado uma funcionalidade nova dentro do processo de geração de remessa RV. O processo de remessa RV ele consiste no seguinte formato: o usuário informa a quantidade de produtos que o vendedor vai levar no veículo para fazer a venda à pronta entrega. Essa é a remessa RV. O que foi implementado nessa solicitação é a funcionalidade, a opção, dele poder remover esses produtos dentro da remessa, sem a necessidade dele cancelar a remessa e fazer outra. Então, eu vou estar demonstrando aqui, no financeiro, cargas e fechamento de carga. Eu vou entrar aqui numa carga do qual eu já tenho uma remessa gerada. Então, eu vou gerar aqui essa carga para encerramento, vou confirmar, sim. Vou dar sim aqui de novo. Quando a minha carga ela tem uma remessa gerada dentro, essa tela aqui, o sistema ele já habilita para mim uma aba aqui no final. É só eu caminhar entre as setas aqui, essa abinha de detalhamento remessa, ela é habilitada para mim. Então eu posso entrar aqui nela e aqui dentro eu tenho os meus produtos da remessa. Se eu der o botão direito em cima de um deles, eu posso remover, eu posso excluir o produto total ou parcial. Então, por exemplo, esse aqui só tem uma unidade. Então eu quero excluir essa unidade aqui. Então eu posso vir aqui e exclusão total do item. Confirmar a exclusão total, eu dou um sim aqui. E o produto é removido da minha remessa. Caso eu queira fazer uma exclusão parcial, eu posso vir aqui também, dar o botão direito, exclusão parcial do item.
vou dar um sim aqui, e aí eu posso remover, por exemplo, 5 unidades de 10, né? Então eu coloco só 5 e confirmo. Ele remove também, sobrando aqui 5 unidades, tá? Então basicamente esse é o processo, tá?